A oração do Senhor, como chamam, foi tomada da oração que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e que foi cantada e coberta várias vezes por vários artistas e corais de igreja no mundo inteiro. Além disso, é ensinado em escolas bíblicas como uma oração que as pessoas devem fazer toda vez que elas se prostram para orar. Eu aprendi esta oração quando eu tinha 7 anos de idade. Boa noite e que a paz de Cristo esteja com todos nós. Eu sou o seu humilde apresentador, Yuli Villami. Bem-vindos ao episódio 4 da Verdade Inédita da segunda temporada. E hoje nós temos um episódio muito especial que vai expor a ignorância a longo tempo de outras denominações religiosas, ao desvendarmos outro fato bíblico inédito da oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos discípulos, de fato não é a oração do Senhor. Por isso, nesse episódio muito especial chamado O Mistério da Oração do Senhor. E para nos ajudar a desvendar este enigma bíblico, vamos pedir a ajuda de Deus através do seu instrumento humilde, o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, o defensor da verdade e o propagador da verdade, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite, irmão Yuli. Boa noite a todos. Esperamos trazer a vocês mais uma verdade inédita. A oração do Senhor. Meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós bem temos perdoado aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deveria ser a oração do Senhor. Porém, isso que nós tocamos não é a oração do Senhor, é uma oração ensinada pelo nosso Senhor para os cristãos, os seus irmãos e irmãs na fé, que precisam ser alimentados com toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o que você acha, irmão Yuli? Você tem uma ideia? Sim, esse é o nosso tópico para esta noite, irmãos, e esperamos vê-los outra vez no próximo episódio para outra verdade inédita, porque acho que já talvez tenha coisas aí, né? É claro que nós temos que elaborar mais, né? Temos que esclarecer coisas, né? Dessa oração, que não são aplicáveis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, como poderia ser a oração do Senhor, se algumas linhas não se aplicam a ele? Então, talvez exista um mistério por trás da oração do Senhor. E é isso que vamos descobrir esta noite em nosso episódio chamado O Mistério da Oração do Senhor. Sim, existe um mistério. E o primeiro mistério, irmão Yuli, é Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Então nós não devemos nos colocar, irmão Yuli, em qualquer sentido, em qualquer aspecto ou maneira possível, em qualquer pensamento possível, iguais aos pensamentos do Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, o pensamento de Deus é muito, muito superior ao pensamento dos homens. E o meu ponto, irmão Yuli, é sempre ser exato. Essa é a verdadeira essência da pregação da verdade. Ser exato. Ser fiel às Escrituras, irmão Yuli. E isso é ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Ter muito cuidado ao usar as Escrituras, ser muito cauteloso ao interpretar as Escrituras, porque a interpretação humana não é confiável. Somente a interpretação de Deus em suas palavras é que podemos nos basear e confiar, porque nós vamos assim estar livres de erro. E para estar livre de erro, temos que ser 100% escriturais, ou bíblicos no caso, né? E agora a oração Pai Nosso veio da boca do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, por causa do pedido dos apóstolos de ensiná-los como orar, né, irmão Yuli? Vamos ver em Lucas 11:1. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Versículo 2. Ao que ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. No versículo 4. Perdoe nossos pecados, pois também perdoamos todos que nos devem. Não nos conduza à tentação, mas nos livre do maligno. No versículo 5, disse-lhes também: Se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Versículo 6, pois que um amigo meu, estando em viagem,
chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. Versículo 7. E se ele de dentro responder, não me incomodes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Versículo 8. Digo-vos que, ainda que se levante para lhes dar, por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Versículo 9. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 10. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Agora vamos desvendar o mistério da oração do Senhor, irmão Yuli. Primeiro, no versículo 1, você leu que os discípulos vieram. Um dos discípulos disse a ele, Senhor, ensina-nos a orar. Como também João, mencionando João Batista, né? Também ensinou aos seus discípulos a orar, é claro, né? No versículo 2, o Senhor Jesus Cristo respondeu e lhes disse, quando orardes, vocês orarem, quando orardes. Por que você está rindo, irmão Eli? Onde você vai achar exatidão e sabedoria quando padres católicos, pastores evangélicos vão dizer que isso é a oração do Senhor? Quando o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos dizendo, quando orardes, quando vocês orarem, dizei, Pai. Ele não disse quando nós orarmos ou quando eu orar. Não, ele não falou isso, né? Ele não disse essa é a minha oração. Ele não disse isso. Ele disse vocês devem orar assim. Aos seus discípulos ele disse isso. E as coisas mencionadas é Pai nosso, né? O Pai que está nos céus, que está correto, né? Porque cristãos são considerados como filhos e filhas adotivos, né? Adotivas de Deus. Não somos filhos e filhas como o Senhor Jesus Cristo, né? E eu preciso enfatizar esse ponto, irmão Yuli. No livro de Hebreus 1, 4 e 5, fento tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Estou falando estritamente, né? O único filho do Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava enfatizando isso ao dizer, pois a qual dos anjos disse jamais? Desde o tempo que os anjos passaram a existir, nunca foi dito a eles, algum deles, tu és meu filho, hoje te gerei. Então podemos dizer que é o único filho legítimo do Pai, é o Senhor Jesus Cristo, né? Na Bíblia é chamado de monogenes theos. Nas escrituras gregas originais, ele é chamado de monogenes theos, o único, o Deus unigênito. Agora, como podemos adquirir esse direito de chamar o Pai dele também de Pai Nosso? Essa é uma pergunta que é lícita e que é utilizada para desvendar o mistério da oração, né? Dessa oração. Vamos ler em João, capítulo 1, versículo 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. No versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então podemos ser filhos adotivos de Deus, né? Ao receber o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos, como diz o termo legal, filhos legítimos de Deus o Pai. Porque somente uma pessoa existe que veio do seio do Pai, que é chamado na Bíblia o Filho de Deus, o Filho unigênito. Vamos ler em 1,18 de João. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Imagina essa verdade, irmão Yuli. Esse versículo foi traduzido errado por muitas das versões da Bíblia. Mas eu estou certo disso, de que nos manuscritos antigos, tá, no grego, é até mesmo testificado por uma descoberta recente, chamado de os papiros de Bodmer, um grupo de papiros, né? Vamos ler primeiro, antes de eu explicar. Esse é um artigo sobre o papiro Bodmer. Os papiros Bodmer
são um grupo de 22 papiros descobertos no Egito em 1952. Tem o nome segundo Martin Bodmer, que os adquiriu. Os papiros contêm segmentos do Antigo e do Novo Testamento, literatura cristã primitiva, ou inicial, né? E Homer e Benander. Um dos papiros, o papiro 66, data de 200 anos antes de Cristo. Imagine, né? Se você tem uma noção da história, né? Em 98 depois de Cristo, o apóstolo João ainda estava vivo, né? Porque as últimas cartas de João e o livro de Apocalipse foram escritos próximo ao ano 98 e tem uma diferença somente de 100 anos entre ele e esses papiros bodmerianos, ou de Bodmer. E eu acredito que tenha vindo a sua tradução dos manuscritos antigos da Bíblia, em que eles copiaram esses papiros Bodmer. E a Constituição dos Estados Unidos foi escrita há uns 200 anos atrás, né, preservada até agora. A Constituição dos Estados Unidos da América, há 200 anos atrás, né, menos de 300 anos, porque foi escrito no século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? E o meu ponto, irmãos e irmãs, é que ele foi assinado em 1787 e é preservado até hoje, né? E estes papiros de Bodmer foram escritos 100 anos depois de João ter escrito as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Apocalipse. Então é muito próximo, né? Esses documentos são muito próximos ao tempo dos apóstolos. Agora, por que temos que usar tempo abordando essas coisas? Eu só quero garantir aos nossos ouvintes que o papiro Bodmer é um documento autêntico no qual está escrito que o Senhor Jesus Cristo é o Deus unigênito. Existem grupos religiosos que dizem, você pode ler na Bíblia que Jesus Cristo é Deus, você pode ler palavra por palavra que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Está no papiro Bodmer, no livro de João. O mais antigo dos manuscritos dizem, Theon odis eoraken popote monogenes Deus, que significa em inglês que nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Então, como vai dispensar o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque ele é o Deus unigênito que estava no seio do Pai e o fez conhecer. Não há dúvida de que o Senhor Jesus Cristo é Deus, ele é o Filho de Deus. E nós não somos deuses como o Senhor Jesus Cristo, não somos gerados pelo Pai como filhos legítimos, nós somos adotados. E essa adoção veio quando aceitamos o Filho unigênito de Deus. Todos que vão aceitá-lo, a eles ele deu o poder de se tornarem, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo estava certo quando ensinou aos apóstolos, orais vós deste modo, ele disse, Pai Nosso. Porque temos o direito de chamar o Pai dele de Pai Nosso. Porque ao aceitá-lo, segundo a palavra de Deus, nos foi dado o poder ou o direito de sermos ou nos tornarmos filhos de Deus. O direito ou o poder de chamar o Pai do Senhor Jesus Cristo de Pai Nosso. Você está convencido com essa explicação, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E a minha pergunta a você é, em primeiro lugar, quem inventou esse negócio de chamar essa de a oração do Senhor? Bom, vamos perguntar ao nosso técnico. Irmão Alvin, pode mostrar para nós? Para podermos ler quem ensinou que esta é a oração do Senhor? Porque não se aplica ao Senhor, né, irmão Yuli? Porque tem frases, existem versos nesta oração que não devem ser atribuídas ao Senhor. Por isso não deve ser chamado de oração do Senhor. Como aquela parte que diz, dá-nos o pão de cada dia hoje e perdoa os nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pão de cada dia. Por que ele vai pedir ao Pai para nos dar hoje o nosso pão de cada dia? Se ele é o nosso pão de cada dia. Em João 6,50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão, irmão Yuli? Nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Eli. Então, será que ele vai pedir ao Pai nos dar o pão nosso de cada dia hoje? Não, de fato, ele é o pão de cada dia que precisamos. Então é muito óbvio, né, irmão Yuli, que eles chamam de oração do Senhor por ignorância, né? Eles não estão analisando a oração em si. Por isso eu deixei você ler Lucas 11:1.
versículo 2. Quando orar, diz: orai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, na terra como no céu. Então está claro, irmão Yuli? No texto seguinte diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Pão que nós precisamos vem do céu, nós temos que ser alimentados diariamente com esse pão que desceu do céu. Veja, irmão Yuli, se nós formos falar de pão literal, ou de comida literal, os pássaros não oram, mas eles comem. Ele tem comida todo dia. O pão mencionado nessa oração não é o pão literal, porque você pode trabalhar para ter esse pão literal. Você não precisa orar por ele. E para nos dar cada dia o nosso pão cotidiano, se Deus vai te dar todo o pão cotidiano, e você vai ter, como diz na outra versão, né, outro texto, dá-nos hoje o pão de cada dia, então você vai guardar tudo e vai acabar estragando, né? Então, não está falando de pão literal nessa oração. É o pão espiritual, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, que nós precisamos diariamente em nossas vidas. A sua instrução, as suas palavras, seus ensinamentos, sua ideologia, é isso que nós precisamos em nossa vida cotidiana. Está no livro de João, capítulo 6, versículo 27, irmão Yuli. João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Então, aquele que fornece esse pão ou comida aí, né, desse pão, dessa comida, é o Filho de Deus. Por que ele vai orar ao Pai, dizendo, nos dá cada dia o nosso pão cotidiano, quando de fato ele é o pão, ele representa o pão, ele é o pão que permanece para a vida eterna. Tem comida, tem alimento que estraga, né? Perecível. Mas este não é o tema daquela oração, ao dizer, dá-nos o pão de cada dia, nosso pão cotidiano, e depois ele diz, perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados. Será que isso vai se aplicar ao Senhor Jesus Cristo? Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então ele não pecou. Por que ele vai orar? Perdoa os nossos pecados. Ele não pecou. E nem na sua boca se achou engano. E por causa do Senhor Jesus Cristo sabia que ele não estava cometendo pecado algum diante de Deus? Será que ele sabia isso? Vamos ler na defesa dele sobre as acusações dos judeus. No livro de João, capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês pode me acusar de pecado? Ele estava dizendo, né? Ele sabe que nunca pecou contra Deus. Como o apóstolo Pedro disse, ele não cometeu pecado nenhum. Então, como você aplica aquela linha da suposta oração do Senhor, naquela oração, né? Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos devem e não nos conduz à tentação. Onde na Bíblia você pode ler, irmão Yuli, que o Senhor Jesus Cristo tinha medo de tentação? Eu não conheço versículo algum, irmão. Tem algum versículo que vai nos dizer que Cristo estava suscetível à tentação? Pelo contrário, no livro de Hebreus, ele foi tentado de toda maneira possível, mas sem pecado. Vamos ler em Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele foi tentado, mas ele tinha medo de tentação. 40 dias e 40 noites ele ficou sendo tentado pelo diabo no deserto, antes de começar o seu ministério. Mas ele não caiu em tentação alguma. Concluindo, o apóstolo Paulo disse, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ele foi triunfante em toda a tentação que veio. Então, por que o Senhor Jesus Cristo, né, irmão Yuli, vai orar, não nos conduz à tentação? Essas são linhas, né, que nos provam que chamar isso de oração do Senhor é um nome errado, né? Agora eu quero colocar uns toques extras nos versículos que você leu no livro de Lucas. No versículo 5, vamos continuar a ler. Disse-lhes também, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder, veja isso, né? De dentro, né? E se ele de dentro
tento responder: não me incomodes. Já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que ainda que se levante para lhes dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Essa pessoa é o pai. É uma parábola retratando o pai como uma pessoa que está na cama, né, com seus filhos, e chegou um amigo o incomodando, o importunando à meia-noite, dizendo: me empresta 3 pães, porque tem um amigo que chegou e eu não tenho nada para lhe oferecer, ele chegou de viagem. Daí no coração daquele amigo, talvez ele diga: eu já estou na cama, não me incomodes. Mas, por ser seu amigo, ele não tem como evitar, mas se levantar e lhe dar o que quer que ele queira. Pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Não tem uma outra pessoa que podemos atribuir isso a não ser ao Pai. Imagine, todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Somente o Pai pode suprir todos que lhe pedem. E pedir significa orar, né? Então, este é o conteúdo da oração. Aquele ou as pessoas que têm o direito de orarem Pai Nosso devem pensar 2 vezes antes de fazer essa oração. Me pergunte por quê. Por que, irmão Eli? Porque você tem que estar na situação de um amigo de Deus. Ou então ele não vai te ouvir exatamente. Vamos ver o que é um amigo para o Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo que seja meia-noite, se seu amigo vai te pedir, e o amigo é o Senhor, né? O amigo é o Pai. Ele vai te dar. Ele vai dar a todo o que pedir. Ele vai dar a todo o que busca. Eles vão achar. Ele vai levá-los a achar o que estão buscando. Vamos ler em João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Você é considerado pelo Senhor Jesus Cristo como seu amigo e eventualmente amigo de seu Pai, quando você faz o que ele manda. E no versículo 14, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E no 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Então, se você é um amigo, você pode confiar que toda vez que você ora ao Pai, lembre-se que Abraão é um amigo de Deus. Toda vez que um amigo ora ao seu amigo, o Pai, o seu pedido será concedido. Agora, entendendo essas coisas, se tratando da oração, irmão Yuli, será que alguém agora pode usar a oração? Usar essa oração? Bom, considerando a sua explicação, irmão, eu acho que não pode simplesmente usar essa oração, porque você primeiro tem que ser um amigo de Deus. E para ser um amigo de Deus, engloba muitas coisas que você tem que obedecer, observar em sua vida. Você tem que obedecer os mandamentos para ser um amigo de Deus. Lembra-se do versículo 15 e 14? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas tem pessoas que não são amigas de Deus, incomodando a Deus com suas orações, que eles chamam de oração do Senhor, orando junto a outras orações no Rosário, em que eles expressam 53 vezes a Ave Maria, enquanto o Pai Nosso só uma, ou nem sei quantas, mas você está fazendo a oração em consonância, em conjunto com idolatria. Então, como o Pai no céu vai ouvir essa oração? Tem algo inédito aqui, irmão Yuli. Aqueles que têm o direito de chamar o Pai de Pai devem primeiro ter certeza de que eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo da maneira que a Bíblia nos ensina. Mas se você simplesmente aceita o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo, como vários movimentos agora, eu aceito Ele como o Senhor e Salvador da minha vida, será que é essa a maneira que você pode aceitar o Senhor Jesus Cristo? A maneira de aceitar o Senhor Jesus Cristo é aceitar os seus ensinamentos primeiro. Você não simplesmente diz: eu aceito o Senhor Jesus Cristo, e então, a partir de então, você é do Senhor Jesus Cristo. Não. Sem aceitar os ensinamentos dele, suas palavras, você não está aceitando Ele. Mesmo que você
faça milhares, 1 milhão de vezes pela sua boca que você é de Cristo, que você é cristão. Não, o Senhor nega isso. Essa noção de que você pertence a Ele se você o aceita como o Senhor e Salvador da sua vida. Sinto muito dizer isso, irmãos e irmãs, mas isso é uma mentira propagada pela maioria dos pregadores agora em nosso tempo. Você não é de Cristo simplesmente dizendo que o aceita. Você é de Cristo ao aceitar suas palavras primeiro. Vamos ler em 12:48 de João. João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, que não recebe as palavras, os ensinamentos do Senhor, é equivalente a rejeitá-lo. Receber as suas palavras é a maneira de aceitá-lo, irmão Yuri. Você não simplesmente fala, você não só confessa, como outros dizem, né? Que você aceita o Senhor Jesus Cristo, enquanto você ignora as palavras dele. E dar atenção ou importância às palavras dele, você não simplesmente ora o Pai Nosso, mas você tem que estar ciente e avisado que você não tem o direito de chamá-lo de Pai se você não conhece a vontade dele. Porque esta oração foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos amigos dele, os apóstolos, que fazem a vontade de seu Pai. Então, se você quer ser apto, digno de fazer essa oração, você tem que ser um amigo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, assim como os apóstolos. E para ser amigo do Senhor é aceitar suas palavras e cumprir os seus mandamentos. Mesmo que você o chame de Senhor, que veja, irmão Yuri, tem um peso, né, uma gravidade nas palavras. Espero que você entenda o que eu quero dizer, que existe uma gravidade nas palavras. Dizer Senhor é bem diferente de dizer Pai. Você entende o ponto? Dizer Pai significa que você é mais próximo, mais íntimo. Você tem todas as vantagens, né? Imagine, ele é seu pai, do que simplesmente dizer que ele é o seu Senhor. É uma grande diferença, irmão Eli, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, como o Senhor Jesus Cristo disse. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. João 15:15, né? Portanto, há uma diferença entre chamá-lo de Senhor e chamá-lo de amigo. Simplesmente chamá-lo de Senhor dá a você essa ideia de que você é inferior, você não pode questionar, você não tem um tipo de intimidade com Deus, mas chamá-lo de Pai é outra coisa, né? É algo que tem uma gravidade. Então, nem todos devem simplesmente dizer Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Tem um outro pai que vai te ouvir, irmão Yuri. Que pai é esse, irmão Eli? Se você está utilizando a palavra pai quando você não está na condição de ser um amigo de Deus ou um filho de Deus. Em 8:44 de João, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Existem dois pais. Pai do Senhor Jesus Cristo, que também pode ser nosso pai espiritual, ainda que não sejamos filhos legítimos, filhas e filhos legítimos, como o Senhor Jesus Cristo, que foi gerado pelo próprio Pai ao gerar o Filho. Nós fomos adotados. Somos adotados ao aceitar o Senhor Jesus Cristo. E quando nós dizemos aceitar o Senhor Jesus Cristo, é aceitar suas palavras. Aceitá-lo simplesmente com nossas bocas e não fazendo os seus mandamentos e palavras, anula o nosso direito de chamá-lo de Pai ou até mesmo de Senhor. Em Lucas 6:46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? O que você pode dizer sobre isso, irmão Yuli? Diz aqui, irmão Eli, que você não tem o direito de chamar Senhor, Senhor, porque não está fazendo as coisas que ele manda, né? Muito menos chamá-lo de Pai. Então você entendeu a gravidade, o peso do que eu estou tentando dizer, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Se você não faz as coisas que ele manda fazer, você não tem direito de chamá-lo Senhor. Muito menos chamá-lo de seu Pai não é apropriado, né? Então, estas coisas nos revelam um segredo. Existe um segredo nessa oração que nem todos os padres, sacerdotes, pastores estão explicando aos seus membros. Só podemos fazer essa oração se estivéssemos na condição por Deus, se nós somos amigos de Deus, se aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, aceitando as suas palavras, seus ensinamentos,
mandamentos, cumprindo os seus mandamentos, aí então você pode com confiança você vai poder orar o Pai Nosso sem incomodar a Deus. Porque se você ora o Pai Nosso e você não está na condição estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo na Bíblia, você só está perturbando a Deus. Vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Em Provérbios 15, 8, diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Então, a oração dos retos lhe é agradável, mas a oração dos iníquos o incomodam. Ele não quer te ouvir. E vamos ler outro versículo para provar isso. No livro de Lamentações de Jeremias, em 3:44, vamos ler. Diz: cobriste-te de nuvens para que não passe a nossa oração. Nossa oração não tem como passar, né? Porque Deus se cobre de nuvens. Então veja, Deus está colocando uma armadura ao seu redor para que nenhuma oração passe. Porque aqueles que estão orando são pessoas ímpias, orando a oração do Senhor, supostamente a oração do Senhor, da maneira imprópria. Tudo impróprio, tudo inadequado, né? Me pergunte por quê? Porque o título já é um nome errado, né? Oração do Senhor. Daí o conteúdo não se aplica ao Senhor, se aplica a nós, cristãos, e não se aplica a nenhum outro, né? Porque como você pode orar Pai Nosso se você é inimigo de Deus Pai nos céus, ou não é filho dele? E tem muitos que fazem a oração do Pai Nosso, mas que são considerados por Deus como inimigos dele. Vamos ler. Em Tiago 4:4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, como você pode orar Pai Nosso quando você é inimigo de Deus? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, vamos descobrir por que uma pessoa é considerada por Deus como inimiga dele, quando a pessoa ama o mundo ou é amiga do mundo. E que coisas são essas no mundo que, se você for ser amigo dessas coisas no mundo, você vai ser um inimigo de Deus? Vamos ler em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Você vê, irmão Yuli? Se você ama o mundo, você é um inimigo do Pai, de Deus, né? E quais são as coisas que estão no mundo que você não deve amar? Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então, se você tem essas concupiscências, desejos da carne, como ter uma concubina, né? Uma pessoa para ter relações sexuais, tendo 3, 4 esposas, tendo vícios como desejos da carne, concupiscências da carne, sendo vítima de vício em drogas, você é uma pessoa viciada, você é entregue às coisas mundanas, você nem mesmo pode orar ao Pai Nosso. Mas políticos, membros do governo, que são corruptos, fazem oração do Pai Nosso, né? E soberba da vida, aquelas pessoas que vivem em excessos, em luxos, sem ter compaixão pelos outros, eles nem mesmo têm o direito de orar o Pai Nosso. Eu vi pessoas que fazem oração do Pai Nosso vivendo em luxos absolutos, tendo seus jatos particulares, aviões, seus aviões são decorados com ouro, todos os luxos, mas eles negligenciaram os pobres. Como o amor do Pai pode estar nele? Os bilionários, pessoas mais ricas da terra, no seu quintal, enquanto seus cães, seus animais de estimação comem do melhor tipo de carne, que tem casas com ar-condicionado, enquanto existem pessoas que morrem de fome na África e não têm onde morar. Se todos esses bilionários fossem dar uma pequena parte do que eles têm, nenhuma pessoa no mundo passaria fome. Mas aqui uma pequena porção das suas riquezas. Mas essas pessoas oram o Pai Nosso. Então não é adequado a elas orarem o Pai Nosso enquanto vivem em luxos e soberba da vida e negligenciando os pobres. Porque vamos ler, né? 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Será que o amor de Deus pode habitar uma pessoa que é bilionária e vendo o seu irmão em necessidade fechar o seu coração? Aí você vai orar o Pai Nosso? Orando o Pai Nosso, até mesmo cantando o Pai Nosso. Esse é o mistério do Pai Nosso, né? Você tem que entender a oração
oração Pai Nosso. Pai Nosso só pode ser usada por pessoas que são consideradas amigas de Deus. E é isso que separa você, irmão, de outros pregadores, porque você analisa todas as circunstâncias que englobam e envolvem e o contexto das Sagradas Escrituras, não como outros pregadores que pegam um versículo e aplicam e ensinam sem um estudo profundo sobre todo o contexto do que realmente está escrito na Bíblia. E por causa dessa imprudência, né, irmão Yuli, muitas pessoas agora têm falsas esperanças. Sua esperança é falsa, aplicando coisas a elas mesmas que na verdade não se aplicam a elas. E isso por causa dos pregadores que só pregam sem entender o que dizem nem o que afirmam. Em 1 Timóteo 1,7. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Então eles só têm aquele desejo, né, de serem doutores da lei, mas eles não são dignos de serem doutores da lei, porque imagine, eles não entendem o que dizem. Até mesmo dando o título de oração do Senhor, eles já mostram que não entendem o que estão fazendo. Ou porventura, irmão Alvin, você encontrou quem é que deu esse título de a oração do Senhor? Nossos pesquisadores estão tentando encontrar o culpado, irmão Eli. Vamos ler a informação, irmão Yuli. É um artigo sobre São Agostinho. São Agostinho dá a seguinte análise da oração do Senhor. Diz, seu pai sabe o que você quer antes de você pedi-lo, por isso ore deste modo. Você tem que usar palavras quando ora para nos lembrarmos de considerar cautelosamente o que estamos pedindo, não como se pudéssemos instruir ao Senhor ou prevalecer sobre ele. Ao dizer santificado seja o teu nome, nós estamos nos recordando de desejar que o nome dele, que de fato é sempre santo, também deve ser considerado santo entre os homens. Mas isso é algo para os homens, não para Deus. E quando diz venha o teu reino, certamente virá, quer nós vivamos ele ou não, mas estamos mostrando nossos desejos pelo reino, para que ele venha a nós e possamos reinar lá. Quando dizemos livra-nos do mal, estamos nos lembrando em refletir sobre o fato de que ainda não desfrutamos do estado de bem-aventurança em que não sofreremos mais mal. Então foi muito apropriado que todas essas verdades fossem confiadas a nós para recordarmos através dessas palavras, quaisquer que sejam as outras palavras que prefiramos dizer, palavras que aquele que ora escolhe segundo as suas disposições, possa se tornar mais claro para ele, ou que ele escolhe adotar, para que sua disposição seja então amplificada. Não dizemos nada que não esteja contida na oração do Senhor. Imagine, em 334 a 340, né, o ano, um santo da Igreja Católica, São Agostinho, usou o termo a oração do Senhor. Então muitos erros vêm da Igreja Católica, como esse erro. Foi um santo, suposto santo católico, que utilizou esta alcunha, oração do Senhor. E muitas religiões protestantes, evangélicos, dizem, é a oração do Senhor, é a oração do Senhor. Eu sinto muito dizer, até mesmo os compositores, né, como da canção, por exemplo, eles chamaram a canção de oração do Senhor. E outra coisa que devemos ver, irmão Yuli, é que partes dessa oração agora já são obsoletas. Por que você diz assim, irmão Yuli? Porque aquela linha que diz, venha o teu reino. Até agora os católicos oram, venha o teu reino. Irmão Yuli, me deixe perguntar a você uma coisa. O que você quer dizer com a palavra oração? Como você disse, irmão Eli, anteriormente, é pedir algo a Deus, né? Muito bem, você está pedindo a Deus, por isso está orando a Deus. E orar é literalmente pedir. De maneira a dar um toque mais reflexivo, você chama de oração, sabe? Em termos legais também, quando você está fazendo uma apelação à Suprema Corte, o advogado vai dizer, no sumário, né, do apelo, nós oramos a esse nobre tribunal, honroso tribunal. É como se dissesse, eu oro, né? É como se estivesse pedindo de uma maneira muito humilde e educada àquela pessoa que você está orando. Por isso, documentos legais, por isso é a oração do querelante, é isso que eu vi, né, como meu advogado, sempre está escrito dessa forma no apelo, né? Agora, a oração, suposta oração do Senhor, como eles dizem, né, como eles chamam, uma linha diz, venha o teu reino. E o reino, quando vier, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, até que o reino venha, a vontade do Pai não será feita na terra como é no céu. É a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos orarem ou pedirem. A
vinda do reino, irmão Yuli, para que a vontade de Deus possa ser feita na terra como é no céu. Essa parte já é obsoleta. Católicos agora até mesmo estão pedindo, venha o teu reino, significando que eles não entenderam o reino que já veio. Eles ainda estão esperando pelo reino. Sim, por quê? Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 17, quando os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus Cristo no versículo 20, sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, o reino de Deus não vem com aparência exterior, versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Veja, irmão Yuli, é uma explicação muito clara de nosso Senhor Jesus Cristo, que até mesmo agora padres católicos não entendem, a Igreja Católica não entende, porque os inimigos de Cristo, os críticos de Cristo naquele tempo, 2000 anos atrás, estavam perguntando, interrogando o Senhor Jesus Cristo quando que viria o reino de Deus. E na primeira parte, no primeiro momento da pregação do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender isso. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, vamos ler. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus. Versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, no começo do seu ministério, irmão Yuli, a primeira coisa que Cristo pregou, ele disse, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, já no começo do seu ministério, ele está pregando que o reino de Deus está próximo, está chegando, é chegado, irmão Yuli. E ele ensinou aos apóstolos a orarem, venha o teu reino, porque está muito próximo já naquele tempo. Por isso que os fariseus, que não entendem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, interrogaram ele dizendo, quando virá o reino de Deus? E o Senhor Jesus Cristo respondeu a eles a verdade. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não é como um castelo, um palácio descendo do céu, que você pode ver. Não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, o reino, ou lá está o reino. É esse que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos a orarem, venha o teu reino, vem do Pai e está em vós, dentro de vós. Você não pode ver, mas pode sentir. Sim, dentro de você, no seu interior está o reino de Deus. E este reino é o reino do Senhor Jesus Cristo no coração de um homem. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos ver outra tradução, Colossenses 3,15, numa das traduções, é que a paz de Cristo reine em seus corações, pelo qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você viu, irmão Yuli? Que a paz de Cristo reine em seus corações. O reino vai reinar no coração dos cristãos. Onde, irmão Yuli? Onde fostes chamados em um só corpo. Em uma das versões diz que a paz de Deus reine, em outras dizem governe, Governe, domine em seus corações, pelo qual fostes chamados em um só corpo. O reino de Deus reina no coração das pessoas que são chamadas em um só corpo. E este corpo, irmão Yuli, é a igreja. Corpo é a igreja. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, o corpo é a igreja. Fossem chamados em um só corpo, o apóstolo Paulo disse, também que a paz do Cristo reine, ou o reino de Cristo reine no seu coração. Então, a oração é o reino de Cristo no coração dos cristãos. O reino de Deus no coração dos cristãos, em um só corpo. Não em todos os corpos, em um só corpo, em uma só igreja. O reino de Deus está reinando nos corações dos homens que são chamados em um só corpo, na igreja, na Bíblia. Lembre-se que o corpo é a igreja. E que igreja é essa, irmão Yuli? Vamos ler em Atos, capítulo 20, versículo 28. Diz, cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A igreja da Bíblia
é a igreja de Deus, irmão Yuri. Amém, irmão Eli? E cristãos são chamados à igreja de Deus para que Deus reine em seus corações. Então, o reino de Deus não é um reino literal, não é um reino literal descido do céu como um castelo, um palácio, qualquer coisa assim. O Senhor Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós, dos nossos corações e nossas mentes, e isso acontece na igreja onde eles são chamados. Vamos provar isso um pouco mais. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12, vamos ler: dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Viu? Os cristãos no primeiro século já estavam no reino do Filho. Você percebeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão. Versículo 13 é muito claro, né? Versículo 12 e 13, muito claros. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, os cristãos do primeiro século, irmão Yuli, já haviam encontrado o reino. Amém, irmão Eli? Eles foram transportados do poder das trevas para o reino do Filho, para o reino de Deus, para o reino do Filho, para o reino de Deus. Como então agora você vai continuar orando essa linha? Venha o teu reino. Quando você sabe o cumprimento dessa profecia, dessa oração que já aconteceu 2000 anos atrás. Mas o problema, irmão, é que eles não sabem, né? É por isso que até agora eles estão orando que o reino venha, quando ele já veio e eles não perceberam, não souberam que o reino veio. O Senhor Jesus Cristo, depois de ensinar aos apóstolos a vontade do Pai no céu, o reino do Pai, o reino do Filho em seus corações, é a vinda do reino aqui na terra, de maneira que a vontade de Deus seja feita como na terra como é no céu. E aconteceu 2000 anos atrás. Católicos até agora estão orando o Pai Nosso com essa linha que diz: venha o teu reino. Eles são testemunhas de que eles não entenderam o reino e nem estão no reino de Deus. Porque o reino de Deus é a igreja de Deus. E o reino de Deus é na igreja de Deus. A igreja da Bíblia, fundada 2000 anos atrás. Mesmo que os católicos aleguem que eles são a verdadeira igreja, mas não entendendo o significado da oração Pai Nosso, irmão Yuli, prova de que eles estão fora do reino de Deus. Você pode imaginar isso? Mesmo movimentos evangélicos se disfarçando como cristãos, veja, o reino de Deus, na sua verdadeira igreja, que está na Bíblia, né? Que há 2000 anos atrás já, por isso você não deve incluir na sua oração: venha o teu reino. Talvez se fosse eu que fosse orar, diria: obrigado, Pai, pois teu reino já veio, e entendi o poder do reino. Então essa oração simples, irmão Yuli, engloba tantas coisas que você precisa entender para você ser digno de orar o Pai Nosso e entender a vontade de Deus. Te dá o direito de fazer essa oração, que não é a oração do Senhor. Então nunca chame de oração do Senhor, mas irmãos e irmãs, a partir desta noite, essa não é a oração do Senhor mais. Esta é a oração dos cristãos, dos amigos de Deus, seguidores da palavra do Senhor Jesus Cristo e que abraçam a verdade da Bíblia, não a oração do Senhor. O que você acha, irmão Yuli? Será que nós desvendamos o mistério da oração do Senhor? Definitivamente, irmão Eli. Tudo ficou bem claro, né? Nós vamos ver o que os nossos buscadores da verdade fiéis têm a dizer em nossos comentários. Já temos comentários? Ah, sim, muito bom. Isso é bom. Vamos pegar algumas das reações do nosso bate-papo ao vivo. Primeiro de Carlo Ângelo Cadongo. Acabei de aprender na introdução que a canção que nós conhecemos como a oração do Senhor realmente não é a oração do Senhor, porque tem linhas que não se aplicam ao Senhor Jesus Cristo. Do Eric disse: Monogenes Theos, uma igreja filipina não me ensinou isso. Aqui me ensinaram que Cristo é um homem. Tem aqueles que acreditam em doutrinas como estas ainda. Um outro disse, já no ponto de abertura, se a oração do Senhor, porque o Senhor ia pedir ao Pai que nos desse o pão de cada dia, se Ele mesmo é o nosso pão cotidiano. Então, realmente, o nome, a oração do Senhor é errada. Outro disse, você nunca tem como ouvir essa pregação dos falsos pastores, graças a Deus. De Christopher T., ele disse, eu prefiro ter o pão espiritual do que o pão do padre, que se transforma em fezes, depois de digerido. De Rafael Nadura, essa é a melhor explicação bíblica sobre a oração do Senhor. Nenhum outro pastor pode explicar essa oração no seu verdadeiro sentido. Graças a Deus por este
tópico valioso e significativo, e como foi dito, não é mais a oração do Senhor. De Micaela Tambuya, está declarado na Bíblia que Cristo não tem medo de tentação. Quando tentado, ele não caiu em tentação alguma. Então, como é que ele estaria orando, dizendo na oração do Senhor, não nos conduz à tentação? Claramente não é a oração dele ou a oração de Cristo. Graças a Deus por mais um tópico que abre os olhos daqueles que antes estavam desviados. Uma outra pessoa disse, outra verdade inédita da Bíblia nesse episódio: o Senhor Jesus Cristo é o Filho, não o mesmo Deus. Ele estava orando e pedindo pão, mas que não é físico. Esse tópico é além da expectativa, né? A sabedoria dada por Deus ao irmão Eli até me deixa maravilhado. De Zaira May Launico, a verdadeira pregação da verdade está sendo inculcada na mente das pessoas, principalmente aqueles que creem na existência de nosso Senhor Jesus Cristo como o Deus unigênito. Sem dúvida, ele é filho do Pai, ou que veio do seio do Pai. Mas tem mais. Sabendo o fato de que nós podemos ser adotados por Deus, me faz sentir agradecida. Esse é um ponto de reviravolta para aqueles que pensam que Jesus Cristo é só humano. O que podemos ler nas Sagradas Escrituras são suficientes para provar que não há ninguém como Cristo. Graças a Deus por outra oportunidade. De Lionel Chan Tai, o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Lucas 11:2, quando orardes, dizei, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Ele não disse quando eu orar. Isso significa que a Igreja Católica está errada e que eles entenderam errado o que o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre oração. Então, não é certo dizer que esta é a oração do Senhor. De Joshua Bustos, quão doce o Senhor Jesus Cristo é. Ele nos considera como seus amigos. Ele nos tira de nosso estado humilde por causa de nossa amizade. Isso nos faz sentir humildes. Não o chame de pai se você não pode aceitar as suas palavras. É muito esclarecedor. Obrigado a todos que estão buscando a verdade. Um outro disse, aqui está uma lista de sabedoria que aprendi no podcast dessa noite. Número 1, a oração do Senhor não é atribuída ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão de cada dia e ele também não cometeu pecado algum. Número 2, você não pode orar ao Senhor se não é amigo de Deus. Para ser ouvido nas orações, você precisa ser amigo de Deus primeiro. Para se tornar amigo de Deus, você deve seguir seus mandamentos como Abraão, um amigo de Deus. De Maria Angeline declaro, é uma honra e algo humilde, ao mesmo tempo, ouvir esses mistérios da oração do Senhor. O Senhor Jesus Cristo que ensinou essas essências aos seres humanos, e é muito bom poder entender essas coisas. Apesar de sermos gentios, a Deus seja a glória. De Poliana disse, eu tenho recitado a oração do Senhor por um longo tempo, enquanto eu era católica. Eu já havia decorado aos 4 anos de idade, sem ideia alguma do que significava. Sempre pensei e imaginei que o conteúdo da oração se aplicam ao Senhor, mas aprendendo desse episódio, agora está claro para mim que primeiro devemos ser amigos de Deus e inimigos do mundo para podermos expressar a oração do Senhor, se é que podemos chamar assim. E eventualmente devemos merecer o amor de Deus. Nunca é tarde demais para ser iluminado e este podcast tornou isso possível. Outra disse, a verdade realmente está sendo desvendada. Só podemos chamá-lo de Pai se não somos considerados inimigos de Deus. Para ser considerado um amigo de Cristo, você precisa aceitar e obedecer seus mandamentos. De Miller Armilho, éramos católicos e nem percebemos, fomos ensinados que era feita somente uma única oração ao Pai e várias para Maria na Igreja Católica. E que essa oração deve ser chamada de oração do Senhor, porque tem partes dessa oração que não se adequam ao nosso Senhor Jesus Cristo. De M. Baromeu, a oração Pai Nosso só pode ser expressada por aqueles considerados amigos de Deus. Por isso a palavra de Deus não quer que oremos repetidamente. Há um significado mais profundo nessa oração, por isso sou muito grato a ele, porque ainda existem pregadores sensatos em nosso tempo que, através do Espírito Santo de Deus, tem guiado para revelar o significado profundo das palavras de Deus. Graças a Deus pelo irmão Eli e irmão Daniel. E mais uma vez nossos buscadores da verdade fiéis falaram, e nós agradecemos a Deus que todos aprendemos algo novo mais uma vez nesta noite, e que é a oração do Senhor. Na verdade, não é a oração do Senhor. Simples assim, não é a oração do Senhor, definitivamente não. E chamá-lo de oração do Senhor é um nome errado, e será um insulto ao
ao Senhor Jesus Cristo, porque ele não pecou, ele não é conduzido à tentação, ou levado pela tentação, e várias outras coisas, né? E antes de expressar essa oração, primeiro nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, quando orardes, ele estava falando aos apóstolos, seus amigos, seus discípulos, porque eles estavam perguntando a ele, estavam pedindo a ele a ensiná-los a orar. E o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu, quando vós orardes. Ele não disse quando eu oro. Isso é bem básico e bem simples, elementar, em minha opinião. Mas essa coisa tão básica já é inédita, né, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E lembre-se, irmão Yuli, mais uma coisa, né? Sim, por favor, irmão Eli. Que essa oração é feita já há muitos séculos. Isso é verdade. E o Senhor não quer ouvi-la. Já está incomodado, perturbado, porque aqueles que fazem a oração não entendem ela, o conteúdo da oração, e nunca ouviram a explicação dessa oração. Como o versículo que nós lemos há pouco, que Deus se cobre de nuvens entre ele e aqueles que estão orando a ele para incomodá-lo, né? Para incomodar. Lembre-se de Provérbios 15:8, irmãos e irmãs. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Sim, graças a Deus, irmão Eli. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino. O que podemos colocar para substituir a irmã Yuli? Ao perceber o significado do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus já veio no tempo dele, naquele tempo. Acho que, Moeli, vamos simplesmente dizer aos nossos ouvintes fiéis para esperar, né? Para esperar pela canção que podemos realmente dizer que é a oração de nosso Senhor, que você talvez possa ouvir em nosso canal no YouTube, Canções e Espíritos. A oração do Senhor, o Senhor dos membros da Igreja de Deus, né? E a outra surpresa, né, neste programa, a verdade inédita, a oração de nosso Senhor, o Senhor dos membros da Igreja de Deus Internacional, que vai revelar numa canção como o verdadeiro Senhor na Bíblia ora, com a ajuda de Deus e misericórdia dele. Sim. E, irmão Eli, por favor, faça suas palavras finais para essa noite. Este programa, este podcast, irmãos e irmãs, é para compartilhar a sabedoria de Deus na Bíblia a todos vocês aí. Nós não praticamos discriminação, irmão Yuli. Assim como o nosso Deus, né, que não faz acepção de pessoas. Que a fé que aprendemos é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e do Pai. Por isso sempre esperamos as pessoas a apreciarem, não a nós, mas as palavras de Deus que estamos lendo na Bíblia. Afinal, nós só lemos a Bíblia. E a Bíblia nos diz a verdade. Você precisa ser grato não a nós, mas a Deus. E a glória e a honra, assim como a parte final da oração do Pai Nosso, que não é a oração do Senhor, né? A última parte é: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E mais uma vez, queremos agradecer a Deus, primeiramente, acima de tudo, por sempre nos fazer humildes instrumentos para compartilhar a verdade inédita às pessoas de todas as partes do mundo que elas devem ouvir. E também agradecemos a Deus por nossos fiéis buscadores da verdade que sintonizaram essa noite. É sempre nosso prazer poder servi-los. Esse seu apresentador humilde, Yuli Villamin, e esse seu humilde servo também, Moeli Soriano. E se juntem a nós no próximo episódio do podcast A Verdade Inédita, porque você merece a verdade.